Edilene e Deja já colocou os meninos aqui na frente. Tipo assim, a mãe chamou a Edilene, aí ela chama, né, a galera pra poder ficar aqui na frente fazendo zoada. Eu tô fazendo isso aqui até fevereiro, porque assim, isso é obrigação da portaria, mandar as meninas irem pra quadra ou ir pra casa. Só que eles ficam aqui em torno de 3, 4, até mais horas, né, perturbando. Aí eu gravo só a zoada na minha casa. E todas as vezes que eu relato a situação, Edilene vem pra minha porta junto com um monte de gente me expondo, difamando, um monte de coisa. Desde a Edilene que tá fazendo a simulação. De novo. A portaria, o condomínio já tem processo. Se não tivesse, até diria que eram coisas que eles não sabiam. Eu também não vou ficar toda hora gritando em portaria ou gritando na rua, não. Porque a advogada que presta auxílio a Edilene fica dizendo que não vai questionar isso no condomínio para não causar comoção. Comoção como? Se a ameaça já está acontecendo. Só que no caso é uma ameaça coletiva. É um grupo, né, que se junta e fica ameaçando. Então tá a Edilene, a mãe desses meninos, e Deja. Assistindo a aula. Dá pra ver só um pouquinho minha casa. Eu deixei um pouquinho só a janela aberta. Eu nem saio de casa porque, no caso, a gente fica com medo, né? De repreensão, essas coisas. Difamação, linchamento e retaliação. Porque dentro do stalker ele pode ter diversos crimes. Então a Edilene, ela pratica difamação, retaliação, perturbação, né, por conta do trabalho e perseguição também. O marido dela fica na janela olhando, junto com os meninos, bota os meninos.
Neila e os meninos. Só que a prática da ameaça é de Edilene e Wagner. Só que ela usa as crianças para praticar a ameaça junto com as mães dessas crianças. Aí são policiais, meninos de colégio militar, gente que tem envolvimento na prefeitura. Aí demora um pouquinho, porque tem envolvimento também com o pessoal do Tribunal de Justiça que segura as ameaças, né? Eu vou continuar cobrando, não sei o que, é que o juiz vai entender. Isso o juiz nenhum poderia ter deixado, poderia sim já ter concedido uma liminar de cessar. E assim eu vou correndo risco de morte, sofrendo problemas por conta da exposição, né? Ameaça qualificada. Então com a mãe. Todas as vezes em que a Gilene bota os meninos aqui, já tadeja e as mães também auxiliando. Aí do lado de fora fica a câmera do condomínio. Só que assim, a advogada, ela não vai deixar com que o cliente dela, né, disponibilize. Apesar de ser um direito de todo morador ter acesso à câmera do condomínio. Aí Wagner que manda os meninos virem pra cá ficar gritando, no caso, junto com as mães que fica dando suporte a Edilene da porta. Eu posso sair, só que assim, é um risco que eu corro, porque todas as vezes que ela faz as simulações de ameaça, ela já está preparada para o crime mais grave. E quando eu cheguei para a delegacia, ele chegou até a falar isso mesmo, se exponha, porque no caso ela só vai responder pelo crime se ela encostar em mim. Só que ela não bota, ela bota os meninos para ameaçar. No caso ele, né, Wagner e Edilene. Aí no caso ela chama as mães, bota os meninos e fica fazendo o simulado. Aí eu já tô já no stalk. Eles estão fazendo prática de perseguição por meio de perturbação. Só que assim, quando o crime é praticado contra menores, aí é diferente. Só que no caso, o meio de ameaça dentro do stalk, ele configura como qualificado. No caso, eu estou sendo ameaçada por Raimundo e Wagner, nesse exato momento. Só que no caso, quem tá é os filhos de Jurandir, o filho de neto de Célia, se eu não me engano. Tem outro que é filho de um policial e outro que é parente de Anailton. Aí Deja é que dá o suporte. Deja é a mãe de Isadora, que é amiga desses meninos. É um tal de Renan, Arthur, Daniel, Gabriel, são 2 Gabriel. São crianças junto com as mães que estão praticando ameaças dentro do condomínio. Eu vou fazer já juntada, porque às vezes demora, sabe? E tipo assim, eu tenho que deixar o registro do dia e, gente, eu gravo, eu tô perdendo dinheiro. Porque eu tenho que ficar gravando vídeos, enviando vídeos, salvando vídeo na nuvem. E assim, a gente não sabe como é que o técnico avalia cada vídeo. Porque na audiência a gente só apresenta o fato. A gente não consegue apresentar o que ocorre de fato. Porque eu não sofro por poluição sonora ou perturbação do sossego. Se trata de perturbação do sossego, mas é um grupo que pratica stalking dentro de um condomínio. Aí os moradores, ao invés de chamar a polícia para informar o que está acontecendo, fica todo mundo calado, só vendo e participando. Nesse exato momento mesmo, os moradores sabem que a Edilene está colocando esses meninos aqui na frente para prática de ameaça. Não precisa eles estarem dizendo, vou te matar, vou fazer isso, vou fazer acontecer. Como eles já fizeram, né? Já jogaram pedra na minha casa, já bateram na minha porta. Só que na realidade, eles marcam presença e os moradores ficam todo mundo olhando. Aí as mães dão suporte, eu vou dar pausa porque eu não vou ficar deixando o vídeo longo. Eu só estou gravando que a zoada está na minha casa de fato e mostrando que eles estão marcando presença. Quem informa o nome desses meninos é o condomínio, não sou eu. Eu estou processando o condomínio. Eu não estou processando a mãe desses meninos. É elas mesmas que vão me processar. Aí a gente vai entrar em outra situação. Porque no caso estou processando o condomínio pela prática do crime de moradores.
a administração que está colocando os meninos para praticarem as ameaças, junto com policiais que são moradores e que dão suporte à administradora persona. Aí todos os dias Wagner faz isso aqui, ó. Porque no caso, ele não vem pra minha porta porque ele é um covarde, um marginal covarde, que pra mim ele é um marginal. Aí ele bota os filhos dessas mulheres que dá suporte a ele. Por que essas mulheres dão suporte a Wagner? Porque elas ajudam no roubo. Elas também se beneficiam com o roubo de rede Josi e Rose. Aí elas dão suporte para ele na hora das ameaças. No caso, Maiana, Ednaide, a Dejaíra. A Dejaíra ela não recebe fruto do roubo. Ela só auxilia nas ameaças pelo fato dela ser parente de Wagner. Aí ela ajuda a Wagner nas ameaças. É uma organização criminosa qualificada. Quando a gente fala de assédio, estupro, perseguição, é um grupo mesmo, sabe? Pesado. Eu tô acompanhando um fato que está acontecendo, né, de um grupo, ou de um grupo não, perdão, do tal do DJ, né, um rapper que pratica diversos crimes nas festas deles. Aqui no condomínio não é diferente, a diferença é que quem faz as ações é a administradora, né? No caso, o síndico, ele auxilia, né? Tem os cúmplices, tem as pessoas que participam, né, dos assédios, das ameaças, porque cada um recebe uma vantagem. Então, na cabeça delas, elas estão recebendo dinheiro, então porque assim, o dinheiro que Marinalva recebe é fruto do trabalho, mas de forma ilegal. Às vezes o Ministério Público minimiza esse tipo de trabalho, mas não vê no fundo como é que essa mulher trabalha dentro do apartamento e o suporte que ela dá para a administradora ameaçar outros moradores. Claro, né? A gente está de uma situação totalmente fora da realidade dos Estados Unidos, mas assim, é uma realidade brasileira que ocorre com muita gente, né, em questão de vizinhança, tráfico de drogas, tráfico de trabalho escravo, tráfico de mulheres e muitas outras situações. Então são policiais, milícia, né, que a gente fala, que atuam dentro dos condomínios, junto com as administradoras e com apoio do Tribunal de Justiça da Bahia, que sabe dessa prática criminosa dentro dos condomínios da região do Cabula, Brotas, Sussuarana, e outros também. Aí o que acontece? Todas as denúncias que a terceira e a quarta vara recebe, todas são arquivadas, porque ele já sabe que é uma administradora que está praticando fraudes, né, estelionato dentro desses condomínios e que muitas vezes essa mesma administradora dá suporte ao advogado, né, e ao síndico desses condomínios pela prática de ameaça. E é possível sim que nessa situação desses síndicos eles também deem suporte a grupos de tráfico dentro desses condomínios. Não estou dizendo que é o caso do meu condomínio, mas é possível que outros condomínios na região de São Rafael, Cabula, Brotas, tenha esse mesmo grupo. Aí no caso Wagner, ele trabalha numa empresa de segurança. Ele dá suporte ao grupo dele, ou seja, é um grupo de milícia, né? Eu estou sendo ameaçada de morte por um grupo de policiais que dá suporte a síndicos de administradoras de condomínios. É um absurdo isso, mas tipo assim, a portaria fica ali só olhando. E as mães que dão suporte já sabem das ações de Raimundo, Jairo, Wagner, Eudes, Hilson, Jurandir, Décia, Joelma e tem outros também. São meus vizinhos, são vizinhos. Não são vizinhos de parede, são vizinhos de condomínio. A gente tem uma sociedade dentro do condomínio. Só que toda essa prática já vinha sendo organizada antes de eu vir morar no condomínio. Possivelmente com o apoio da administradora, né? Da Logos. Não são crianças não, são meninos na faixa de 14, 15, 16 anos. Aí eles estão aqui já com os caras fazendo essa simulação aí para Wagner, porque Wagner vem e fica ouvindo a minha porta. Ele sabe que o que eu estou denunciando são circunstanciais, porque na realidade eu estou fazendo a denúncia de ameaça qualificada.
Mas eu também já informei ao juiz que se trata de um stalking qualificado. O juiz já sabe da prática dele, mas não faz nada porque sabe que tem policial envolvido na ameaça. E possivelmente envolve tráfico de drogas e tráfico de armas. Por que que eu acredito que isso tem envolvimento? Porque policial nenhum vai dar suporte a fraude, estelionato de condomínio sem ter algo em troca. Ou seja, ele não vai ficar dando suporte a Josi, Rose e Reide para falsificar os documentos do condomínio sem ter algum tipo de benefício em troca disso. E o dinheiro que eles tiram em cima do valor, juiz nenhum vai querer, porque seria pouco. 200 mil ainda é pouco para o juiz se corromper a ponto disso. Aqui normalmente o valor é em cima de 50 mil nessa faixa. Mas eu estou falando porque muitas vezes eles fazem taxas extras, simulações, né, junto com a prefeitura. Aí como tem político envolvido nas falsificações desse grupo, aí fica todo mundo calado. No condomínio todo mundo sabe. Eles sabem que eu sei porque eu sou stalking de parede. Só que assim, eu não estou fazendo denúncia formal. Já mandei para o Ministério Público, mas sem fazer a denúncia formal. O Ministério Público sabe tudo que eu estou denunciando, mas eu não fiz ainda formal. Ou seja, são policiais que já têm costume de roubar, matar, fazer um monte de coisa. Então já tem costume de prática de Ministério Público. Ou seja, o que o Ministério Público precisa para denunciar policiais que praticam ameaças dentro dos condomínios. Edilene aqui, ela auxilia o grupo. No caso, é uma mulher que trabalha na prefeitura como técnica, né, de laboratório. Ela ajuda nas ameaças de Rosilene. Josiane, ela só pratica o estelionato. Essa Rose, ela pratica o estelionato e pratica a ameaça. Reide, ela dá auxílio na ameaça e pratica o estelionato. Aí cada um tem uma função. Isso aí é obrigação da polícia. Só que a polícia já sabe que essa galera pratica esses crimes, tanto a polícia civil quanto a polícia militar. Eu estou denunciando prática de ameaça. O estelionato, o Ministério Público já sabe que eu vou fazer a denúncia, mas para isso eu preciso do documento antes de fazer a denúncia. No bloco, todo mundo sabe. No bloco, todo mundo sabe da ameaça e todo mundo sabe do motivo da ameaça.